sessão mais bearish, né? As cascas de banana. Agora você se diverte. Não, gente. Eu acho que a questão da inflação, né? Eu acho que ontem a inflação foi importante, o dado ter sido em linha, até a composição boa, teve uma revisão grande da projeção de PCE Core para dezembro, porque o contrário ia ser bem danoso. Assim, eu acho que o mercado ia entrar meio em pânico do estilo... atividade forte, inflação reacelerando, o Fed vai ter que realmente subir juros. Né? Então, acho que dá uma acalmada. Tem umas coisas que ainda... Quais são os 3 pontos que a gente está olhando assim, para avaliar a inflação, né? Que ainda me preocupa um pouco. Primeiro foi esse dado do ISM de serviço, né? O subcomponente de preço. Subiu bastante em dezembro, foi para 64,4. É parecido com janeiro de 24, que foi ali o momento em que a inflação reacelerou nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente sabe que na virada do ano tem alguns reajustes que acontecem exatamente nesse período, né? São anuais. Será que esse indicador está sinalizando que vem uma nova onda de reajuste em janeiro de 25? Não sei, pode ser. Então, esse é um ponto de alerta. Tá? O segundo ponto, eu vou primeiro passar aqui para o gráfico de baixo do PCI. A sazonalidade é ruim no começo do ano, naturalmente. O ano passado a gente teve essa aceleração brutal da inflação, né, que saiu de 2% para 4,5% em 3 meses, em termos anualizados. Levou o Fed a adiar o ciclo de corte, né, que o mercado estava antecipando. A inflação voltou para um patamar ok, só que a gente tem aqui uma reaceleração no começo do ano para 3%. Tá? Estava até pior antes do dado de ontem. Melhorou um pouquinho. Mas tem janeiro e fevereiro meio chato, né? E essa questão do ASM de serviço me deixa um pouco pensativo. Então, a gente tem que passar por esses desafios antes de falar, olha, a inflação realmente está mais calma e daí a sazonalidade é favorável, o Fed vai ter uma sinalização mais confortável para tocar os juros. E o terceiro ponto que me preocupa na inflação, que foi uma novidade, foram as expectativas de inflação do consumidor subindo. Aqui a gente colocou da Universidade de Michigan, mas do Fed de Nova York a gente viu a mesma coisa. Tá? Então, para a Universidade de Michigan, a expectativa de inflação 5 anos à frente, no maior nível desde 2006. E quando você vai no detalhe do número, o que está acontecendo? Né? Você pega a informação sobre por que as pessoas estão comprando duráveis nos Estados Unidos e a resposta é porque os preços vão subir. Né? Que é exatamente esse gráfico aqui. E por que eles acham que o preço vai subir? Os preços vão subir porque o Trump ganhou a eleição e está sinalizando tarifa de importação na China. Então, o consumidor já sacou que o preço deve subir e está se antecipando a isso, mas ele já, o preço vai subir. A expectativa de inflação aumentou. Tá? Então, esse é um efeito secundário da política de aumento de tarifa. Tipo aqui no Brasil, né? Eu estou nessa onda, estou comprando qualquer coisa porque com esse dólar vai começar a aumentar preço. Né? Então, nos Estados Unidos é meio parecido, que você sabe que vai vir tarifa aí, aproveita agora. Né? Aproveita agora. Isso pode até antecipar crescimento. O crescimento pode ser forte no começo do ano e depois desacelera, porque as pessoas já anteciparam, né, as compras. Isso é importante para monitorar a atividade econômica. Mas para a inflação também, está tendo essa contaminação. Então a gente só pensa quando vai bater na inflação, headline, etc. Não, já está sendo incorporada na expectativa e o Fed tem que estar atento. Então acho que tem esses 3 componentes que eu citei aqui que para investir tem que ter uma atenção especial. O lado copo meio vazio da economia está bem, né? Se a economia realmente parou de piorar, todo mundo entendeu que não vai ter uma recessão, todo mundo está muito pessimista, de repente você acorda e fala, na verdade está rolando um bull market aqui, né? 2 anos de S&P acima de 20%, as pessoas estão ricas, né? Eu acho que eu falei isso em outra live, né? Eu acho que os ricos estão mais ricos porque os preços de ativos subiram e as pessoas mais de baixa renda estão empregadas, então também o salário subindo. Então está todo mundo sentindo bem. Assim. O medo é a inflação, que é o lado ruim dessa história. E aqui tem impacto no Fed. Né? Acho que esse gráfico da esquerda circulou bastante e é realmente impressionante. Né? Quando o Fed começou a cortar juros, a curva de juro americana de 10 anos abriu e quase na mesma proporção. Né? O Fed cortou 100 bips e a Treasury abriu 100 bips. Tá? O que é bem incomum. A gente, daqui a uns 2 slides a gente entra um pouco mais no detalhe nisso, mas é só para mostrar como o mercado reagiu assim, do estilo, o Fed está cortando, mas é ok que foi um seguro, só que talvez nem precisava mesmo, ou as informações que vieram depois do corte, né, que vieram mais fortes, falar, poxa, agora ele está dando mais estímulo no momento que a economia virou de novo e daí não precisava. A gente vai entrar um pouco no detalhe. Mas chama muita atenção essa dicotomia. E quando você olha a precificação do juro para o final de 25, né,
O low aqui foi exatamente quando o Fed cortou 50 bips. Né? O mercado projetava para esse ano, sei lá, 2,75. Né? E de lá para cá, essa precificação só subiu, chegou acima de 4%, fechou ontem em 4%. Tá? Naquela época o mercado estava precificando que ele ia ter que mandar vários de 50 seguidas, a economia ia desacelerar, estava aquele recession monitor que a gente mostrou, estava acima de 50%, então parecia que a economia ia desacelerar, que ele ia ter que cortar muito, né? A gente mostrou como tinha um excesso, né, muito grande aí de juro real, estava muito alto, baseado onde a inflação estava indo, e o mundo mudou totalmente. Né? Isso. Às vezes é fácil criticar o Fed, né? Falar, pô, não precisava cortar, mas naquela época, né, em tempo real, fazia sentido, os dados mostravam talvez uma necessidade de ação, é que os dados viraram realmente de uma maneira imprevisível a partir de outubro. Tá? E hoje está em 4%. Então teve uma reprecificação do Fed bem grande, parecido com os ciclos dos últimos 2 anos, né? Esse swing de vai cortar muito, corta pouco, corta muito, corta pouco, agora a gente está no corta pouco. 4% quer dizer que o ciclo praticamente já acabou, né? Praticamente já acabou. E o que mais chamou atenção, quando a gente vai para o mercado de opções, é a probabilidade do Fed subir uma vez em 2025 hoje é maior do que o Fed cortar 2 vezes. Tá? Ainda o cenário mais provável para o mercado ali ainda é meio que um corte ou manutenção, depende de como você faz a conta, mas é impressionante você ver hoje que o mercado atribui uma chance de 47% de subir juros. É bastante coisa, então assim, a reversão de avaliação do mercado a respeito de inflação, atividade e políticas do Trump mudaram muito aí a simetria de possibilidades de política monetária. Isso chama muito atenção. Tá? Eu acho que só combinando esses 2 slides aqui, qual que é a mensagem que a gente está tentando passar? Acho que o brasileiro, talvez no mundo, entende isso melhor que qualquer um. Né? Essa transição de parecia que a gente estava entrando num ciclo de cortes benigno, onde a economia estava bem, né? Que nem o Brasil estava, sei lá, 18 meses atrás, no começo do ano passado, todo mundo falando que ia cortar bastante, né? E estava na hora de comprar ativos brasileiros, etc. E aí você vai vendo, poxa, a economia está bem, legal, daqui a pouco a economia está bem demais, daqui a pouco a inflação está subindo, daqui a pouco o Fed não corta mais, daqui a pouco o Fed tem que subir juros, está overheating, né? Acho que a gente já viveu isso no Brasil, mesmo essas etapas de mudança psicológica do mercado, e esse é um medo que a gente está tentando descrever aqui, né, nos Estados Unidos. A gente está na fase ainda benigna de a economia está muito bem, então você vai cortar menos, está tudo tranquilo, mas a gente está, tipo, né, daqui a pouco, ainda bem que a inflação surpreendeu para baixo ontem, porque senão ia encaixar nessa narrativa de a economia está muito bem, a inflação está muito alta, o Fed não tem que cortar, o Fed tem que aumentar, e aí é outro panorama para alocação de risco no mundo. Né? Sim. Até para o Brasil, isso é um grande risco. Exato, é bem colocado mesmo.